Fala, meus amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. Muito obrigado por estar assistindo ao seu vídeo. E antes de continuar, já pedi para você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre preço médio e o erro que muitos iniciantes cometem na busca de ficar baixando o preço médio de forma errada, de forma equivocada, o que remete ao meu vídeo anterior onde eu falei que que ficar vendendo no fundo vai te levar à falência. Você vai sair do mercado achando que a bolsa é cassino. E muito disso é em conta de uma má análise setorial da empresa, de uma má análise de fundamentos e de ficar baixando o preço médio em empresa que não vale a pena você ficar fazendo isso, né? Então, bom, antes de continuar, se você puder comentar aí se preço médio é uma coisa que você se importa muito, você se importa pouco. Eu particularmente me importo muito pouco com preço médio, ele serve muito na hora de fazer o imposto de renda e ponto, né? Mas eu trouxe aqui na tela um exemplo, o cálculo do preço médio, para quem está começando agora e não entende como funciona o preço médio em ações. Então, basicamente, você vai fazendo aportes regulares. Então, aqui um exemplo, né? Comprou 50 ações no valor de 30, aí passou um tempo, comprou 25 ações de valor de 33, 20, 25, 100 ações no valor de 22, entra numa fórmula matemática e você chega no valor do preço médio. Aqui, de todas essas compras, o preço médio é R$ 25,77. E o que acontece? Por que as pessoas cometem o erro de ficar baixando o preço médio, focando em preço médio, e bons ativos que estão lá performando bem, pagando bons dividendos, ficam de lado enquanto você está focado só em baixar o preço médio, pensando que vai ficar rico rapidamente e você não vai. Vamos citar exemplos aqui, né? Nós temos duas situações em que a pessoa que fica fazendo preço médio, ela não se atenta, que são os chamados riscos sistêmicos e riscos não sistêmicos, né? Risco sistêmico, o próprio nome diz, ele é um risco global, ele é um risco de todo um conjunto, seja do cenário macro e microeconômico, ou de um cenário global, como é o caso do coronavírus, né? Ele afeta todas as bolsas porque ele afeta todas as economias de uma forma geral. Então, todas as empresas de forma prática vão sofrer com isso, né? Óbvio que alguns setores mais, outros menos, mas o lucro da empresa, presumido, ele é afetado de forma global. E isso é o risco sistêmico. O risco não sistêmico são riscos inerentes ao processo operacional da empresa, seja problema de governança, seja problema de geração de lucro, seja problema de fluxo de caixa. Enfim, são N fatores que podem haver aí no risco não sistêmico. E a pessoa começa a baixar preço médio em empresas que sofrem de risco não sistêmico, né? Podemos citar aqui dois exemplos clássicos. A IRB, problema de governança muito sério, e a OIBR, problema de governança muito sério de anos que vem se arrastando aí, né? Então tem pessoas fazendo preço médio na Oi desde quando ela custava R$30. E todo mês a pessoa aporta na Oi, enquanto bons ativos estão lá escanteados, ela poderia estar aportando. Mas enfim, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, mas eu acho legal trazer esse conceito, porque às vezes a pessoa está fazendo errado e ela não se atenta a essa questão do risco sistêmico e risco não sistêmico, né? Então, a IRB era uma das queridinhas das pessoas, apesar de um IPO recente, que eu já fico meio pé atrás, mas eu gosto da empresa, conheço o setor, sei do potencial do setor, mas o fato é que teve aí um gap muito grande de governança, né, que precisa ser resolvido. Então, não acredito que haverá problemas de geração de fluxo de caixa, de lucro, de receita, ao contrário da Oi, que o problema é exatamente esse, né, receita, fluxo de caixa, etc., nível de endividamento muito alto, mas a governança fica aí e precisa melhorar nesse quesito. Exemplo de boa empresa que sofreu na bolsa por problema sistêmico. E aí talvez você tenha que olhar com carinho para ela e falar, aqui sim talvez seja uma oportunidade de eu comprar de fato uma boa empresa que está sofrendo, mas não por culpa dela. Um exemplo que eu posso citar foi quando eu olhei a NBR, né, Energias do Brasil. Pô, mesmo com o corona, a NBR é uma elétrica, afeta, mas afeta pouco, né? De certa forma, a forma dela trabalhar, dela gerar receita, né? E quando você eu fui ver, ela estava com valor abaixo do valor patrimonial dela. Falei, não, isso aqui não pode, custando R$14 uma Energias do Brasil. Aí para mim fez sentido eu entrar com um aporte nela. Obviamente fazendo um rebalanceamento, sem dar muito peso para ela, né? De forma geral, olhando para minha carteira e verificando se fazia sentido eu aportar em Energias do Brasil.
Porque mesmo achando que ela estava com o valor patrimonial abaixo, e de fato ela estava, eu poderia não aportar nela e aportar em outra empresa que talvez tivesse com melhores fundamentos, mas não é o caso dela, né? Por um problema sistêmico, de uma forma global, ela foi afetada, mas os seus fundamentos permanecem, né? A sua perspectiva permanece. Aí sim eu fiz um aporte, considero um aporte dessa forma inteligente, porque eu olhei todo o cenário, vi que era um problema sistêmico, que a empresa continuaria sendo um setor perene, que é um setor elétrico, fiz meu aporte. Mas tem pessoas que vão focando muito em preço médio, em baixar preço médio, e são sempre os mesmos ativos. E aí bons ativos, que têm uma boa perspectiva, que vão sofrer menos, esses ativos acabam não tendo aportes, né? E você vai dando muito peso para ativos ruins na sua carteira, as chamadas ervas daninhas, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você perceber, talvez seja tarde, e aí você vai ter que vender a sua erva daninha no fundo. A empresa que você achou que seria um turnaround, você vai ter que vender no prejuízo, porque você vai precisar do dinheiro, você não fez uma reserva de emergência, e você não fez a lição de casa, que é baixar preço médio em ativos que vale a pena, né? Então, nesse vídeo ele é muito simples, é só uma opinião minha, é um fato que eu vejo as pessoas muito preocupadas nessa questão de preço médio. Eu me preocupo com preço médio mais a nível de imposto de renda, mas no caso das Energias do Brasil, por exemplo, para mim fez sentido olhando a minha carteira como um todo. Mas eu não fico aficionado em querer baixar preço médio para não cometer o erro de ficar aportando em empresas que de repente não vale a pena. Ou seja, eu estou privilegiando as minhas empresas ruins e as empresas boas eu não estou alimentando elas, não estou alimentando elas com aportes, não estou acumulando patrimônio de fato, né? Eu estou perdendo patrimônio. E para mim, ser um investidor, ser um holder, um investidor de longo prazo, é exatamente acumular patrimônio, ser sócio de boas empresas no longo prazo. E aí depois colher o fruto disso, seja através de dividendos, seja vendendo partes das minhas ações, da minha sociedade junto a essas empresas lá no longo prazo, uma vez que eu já acumulei patrimônio suficiente, né? Então é isso que eu penso. Comenta aí o que você acha, se você segue preço médio, se preocupa com preço médio, se você olha essa questão do risco sistêmico e risco não sistêmico. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixa o seu like aí para a nossa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Nesse vídeo é isso, fico por aqui, um forte abraço e até breve.